Fala pessoal, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula e para essa segunda parte a gente vai falar do assunto propriamente dito da nossa aula de hoje, que é o metabolismo dos lipídios. Então, como eu já tinha adiantado um pouco para vocês na primeira parte da aula, o metabolismo dos lipídios a gente pode dividir ele basicamente em dois tipos. Um primeiro, que vai ocorrer quando a gente se encontra devidamente nutrido, né? A gente está alimentado, que é o que eu coloquei aqui como tipo 1. Deixa eu ligar o laser para ficar melhor de vocês verem. Tipo 1, que é quando o corpo está bem alimentado, bem nutrido. E o segundo tipo, que é quando o corpo não está bem alimentado, que corresponde à fase em que o corpo encontra-se em estado de jejum. Então, a partir de agora, a gente vai ver como é que cada um desses dois tipos reage diante do processo de metabolismo dos lipídios. Então, bora lá começar o nosso estudo. Então, eu coloquei aqui para vocês que quando o corpo encontra-se devidamente alimentado, o processo de metabolismo dos lipídios ocorrerá por meio de um fenômeno chamado de lipogênese. Lipo, de gordura, lipídio, e gênese de quê? De elaboração, de síntese. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de moléculas de lipídios, tá? Então, a lipogênese, se a gente for procurar em um livro, a gente vai ver ela caracterizada, ela conceituada, como sendo a síntese de ácidos graxos e triglicérides que serão armazenados subsequentemente no fígado e no tecido adiposo. Lembra que eu comentei com vocês na primeira parte da aula que quando a gente vai ficando mais velho, nosso metabolismo ele tende a diminuir e muitas vezes quando a gente vai fazer exame de colesterol, a gente descobre que está com nível de lipídio alto no fígado. Então, é devido a esse tipo de situação. Então, a lipogênese, que é um fenômeno exclusivo do metabolismo dos lipídios quando o indivíduo encontra-se bem alimentado, tá? Gravem isso, porque quando a gente está em jejum, não ocorre lipogênese. Então, a lipogênese, ela ocorre nas células do fígado e do tecido adiposo, beleza. E qual a importância, né? Por que é interessante ocorrer esse processo de lipogênese? Basicamente, porque é preciso que o nosso corpo armazene todos os lipídios que se encontram em excesso no nosso organismo. Então, quando a gente, por exemplo, vai lá, vai no rodízio de pizza, né? A gente não come pizza todo santo dia. Quando a gente vai no rodízio, o que a gente faz? A gente quer dar prejuízo para o restaurante, né? A gente quer comer o máximo que a gente puder e ficar no lucro, né? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está ingerindo lipídios em excesso. Então, esses lipídios que a gente está ingerindo em excesso, eles tendem a serem armazenados por meio desse processo de lipogênese. E aí vem a dúvida. Beleza, a gente ingere o lipídio, ele tende a ficar armazenado por meio da lipogênese, mas assim como ocorre nos outros fenômenos metabólicos, onde é que vai ocorrer a lipogênese? É no citoplasma? É numa organela específica? Então, basicamente, ele ocorre no citoplasma. Assim como a gente viu o metabolismo dos carboidratos, a glicólise, que também ocorria no citoplasma, certo? Seguindo em frente, a gente pode dizer que esse fenômeno da liponeogênese, ele pode ser dividido em três etapas básicas, tá? Que é o que vai caracterizar ele. Uma primeira etapa, que é quando ocorre a produção de malonil, a partir da acetilcoenzima A, né? Talvez vocês pensem agora, né? Acetilcoenzima A, a gente já viu isso em algum momento do curso. Realmente, quando a gente estudou o metabolismo dos carboidratos e a gente estudou o ciclo de Krebs, a gente viu que o piruvato, ele vai o quê? Se associar ao acetilcoenzima A. Então,
Vocês realmente já viram acetilcoenzima A quando a gente estudou o ciclo de Krebs. Na etapa 2, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma multiplicação desse malonil que foi originado a partir da coenzima A. Então, a gente diz que a etapa 2, ela se caracteriza pelo alongamento, que é a multiplicação dessas cadeias de malonil, onde elas vão ser produzidas sequencialmente. Então, se ocorre a duplicação do malonil, o que a gente pode dizer? Que o acetilcoenzima A está ali atuando fervorosamente. E a etapa 3, ela corresponde ao quê? A adição do glicerol ao malonil. Sempre falo errado. Malonil. Formando os famosos triglicérides, né? Que sempre quando a gente vai fazer exame de sangue, o médico passa lá o exame para saber qual é o nosso nível de triglicérides lá no sangue. Ok? Então, essas são as 3 etapas básicas desse processo de liponeogênese, certo? Então, se a gente fosse resumir, a gente diz que ele ocorre por meio da enzima acetilcoenzima carboxilase e que ela é acionada graças aos níveis elevados do hormônio insulina que a gente tem no sangue. Eu tinha até colocado no slide seguinte, tinha até me esquecido. Eu pensei que eu tinha excluído. Então, só por aí, só por essa informação, né, a gente sabe que a insulina, ela é acionada também quando o nível de açúcar está elevado em nossa corrente sanguínea. Então, olha que interessante. Quando o nível de carboidrato está elevado no sangue, vai ocorrer também o aumento do nível de lipídios e vai ser acionado as enzimas associadas à quebra do carboidrato e vai ser acionado as enzimas, no caso a acetilcoenzima carboxilase, para realizar esse processo de ação junto aos lipídios no nosso sangue, certo? Uma coisa, já que a gente está falando disso, que vocês já devem ter escutado falar em algum momento da vida de vocês, talvez vocês já tenham até escutado falar quando vocês estudaram bioquímica no semestre passado, é uma dúvida que nos pergunta se o açúcar, né, a glicose que a gente tem no nosso corpo, ela pode ser convertida em gordura, se ela pode ser convertida em lipídio. E a resposta para isso é sim, sim, senhor. O açúcar, ele pode sim virar gordura. E como é que esse processo basicamente ocorre? É um processo bem simples, né? No nosso organismo, alguns macronutrientes eles podem ser convertidos em outros através da integração do metabolismo. Então, o que a gente tem? A glicose, que aqui está dizendo que está elevada, né? Quando a glicose ela é consumida em excesso, principalmente naqueles alimentos de origem da sacarose, sacarose refinada, tende a aumentar o quê? Uma substância no fígado, fígado, e essa substância é o acetilcoenzima A. Esse composto, se não for deslocado para a síntese de energia através das mitocôndrias, que é organelas que a gente tem em nossas células, o acetil ele vai ser deslocado para uma outra via metabólica chamada de lipogênese, que é o que a gente está vendo em nossa aula agora, tá? Por 2 motivos básicos. O primeiro é que uma alta taxa de entrada de glicose nas células satura a glicólise. Lembra? A glicólise é a primeira etapa do processo de metabolismo dos carboidratos. Então, tudo em excesso faz mal. Uma alta taxa de glicose, alta taxa de insulina, vai saturar esse fenômeno de glicólise, onde ocorre a quebra da glicose. Por outro lado, isso vai ativar uma via chamada de via das pentoses. Via das pentoses. E essa via, uma vez que seja ativada, produz a xilulose fosfato, uma molécula que vai ativar um fator de transcrição de várias enzimas que vão atuar aqui na lipogênese, tá? E o segundo é que quanto mais glicose, mais insulina. E a insulina é extremamente lipogênica, por também aumentar a síntese e as atividades das enzimas
envolvidas, certo? Então, aumento de glicose, consequentemente, vai promover o quê? Aumento da taxa de lipídios e vai promover um efeito cascata, né? Vai promover o processo de saturação da glicólise, vai haver o aumento da produção de acetilcoenzima A, consequentemente, vai promover o início do processo de lipogênese, e esse processo de lipogênese vai dar origem ao quê? Aos ácidos graxos, que são moléculas de lipídio, de gordura, de menores dimensões. E esses ácidos graxos, uma vez que sejam produzidos, eles vão se deslocar até onde? Ao tecido adiposo que a gente tem no nosso corpo. Então, isso tende a aumentar a quantidade de tecido adiposo que a gente armazena em nosso corpo. Então, é todo um efeito cascata, né? Uma ação promove a realização de outras ações, tá? Por isso que tudo em excesso faz mal. Beleza. Isso é o que caracteriza a primeira fase, que é quando o corpo está bem alimentado e vai ocorrer o processo de lipogênese. Agora a gente chega na segunda fase do metabolismo dos lipídios, que corresponde àquela fase onde o corpo encontra-se em jejum. Então, se o corpo está em jejum, tem pouca ingestão de glicose, o que a gente pode pensar? Então, a insulina não vai estar atuando. Justamente, a insulina ela vai ser inibida de ser produzida, em contrapartida, outro hormônio vai atuar, que vai ser o glucagon, que é o hormônio antagônico à insulina. E aqui a gente não vai ter mais o processo de lipogênese. A gente vai ter um novo processo. E esse processo se chama lipólise, que corresponde ao processo de quebra dos lipídios. Então, lá, quando a gente estudou a lipogênese, a gente viu que ocorre o quê? A produção de novas moléculas de lipídio. E aqui na lipólise é o processo contrário, é a quebra das moléculas de lipídios. E onde é que essa lipólise ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer no tecido muscular, ela vai ocorrer no tecido adiposo e, logicamente, no fígado, né? Que é onde a gente tende a acumular as moléculas de gordura. E ela vai ocorrer aonde? Basicamente em todo o corpo, né? Em todas aquelas células onde a gente tem um baixo estoque de energia. Então, nessas células, mais propriamente dito no tecido muscular e no tecido adiposo, essas reações da lipólise, elas vão ocorrer propriamente dito no citoplasma, que é a parte mais aquosa, a parte mais líquida da célula. E ela vai envolver duas etapas, né? Ela tem uma etapa a menos quando comparada à lipogênese. Então, quais são essas duas etapas? Uma primeira, que é a etapa da hidrólise. E como é que essa hidrólise ela vai se caracterizar? Vai ocorrer quando os triacilgliceróis, que no livro você podem ver chamado como TAG, sofrem a ação de uma enzima chamada de lipase, tá? Lipase hormônio sensível. Então, essa enzima, lipase hormônio sensível, abreviada de LHS, ela vai atuar sobre os triacilgliceróis e vai promover a quebra dos mesmos. Então, uma vez que o LHS interage com o triacilglicerol, vai promover a quebra das suas ligações químicas e vai dar origem a duas moléculas. Uma primeira, que são os ácidos graxos, e uma segunda, que é o glicerol. E aí acaba esse processo. Super simples. Então, tem a molécula original, triacilglicerol, ele vai interagir com a enzima, que é a lipase hormônio sensível, e essa enzima vai quebrar o triacilglicerol em duas moléculas, ácido graxo e glicerol. Pronto, acaba a hidrólise. A segunda e última etapa é o que a gente chama de beta-oxidação. E como é que essa beta-oxidação ela se caracteriza? Primeira coisa,
ela vai ocorrer nas mitocôndrias. A hidrólise que a gente viu anteriormente, ela ocorre no citoplasma. Além disso, né, ocorrer nas mitocôndrias, que a gente vai ter? A beta-oxidação, ela vai corresponder quando enzimas removem 2 átomos de carbono por vez e ligam a coenzima A, dando origem ao acetilcoenzima A. Coenzima A é outra molécula que a gente já viu anteriormente e também lá no ciclo de Krebs. Então vejam como um fenômeno, que no caso aqui é o metabolismo dos lipídios, ele vai acabar interagindo com outros processos metabólicos que ocorrem no corpo, que no caso aí é o metabolismo dos carboidratos. Então, o metabolismo dos carboidratos e o metabolismo dos lipídios, eles vão estar diretamente associados, tá? E aí, o que a gente tem? Esse acetilcoenzima A, ele vai entrar no ciclo de Krebs, dando origem a moléculas de ATP. E aí, eu acho que é o próximo slide, deixa eu só pescar. Isso. O que a gente tem? A gente aprendeu que na glicólise ocorre o quê? O processo de formação de piruvato. Aí, esse piruvato, o que vai acontecer? Ele vai interagir com outras moléculas, vai surgir o acetilcoenzima A, e esse acetilcoenzima A ele vai sofrer uma série de 8 reações químicas, as quais vai terminar na formação novamente do acetilcoenzima A. Então, por isso que chama de ciclo de Krebs, porque o produto inicial vai dar origem no final novamente àquele produto inicial, tá? E aí vai ocorrer o processo de produção de moléculas energéticas, que são as adenosinas trifosfatos. Os famosos ATPs, que vão ser importantíssimos para que o corpo possa se manter ativa para desenvolver todas as suas reações químicas, tá certo? Então, se vocês forem ver, o metabolismo dos lipídios é muito mais simples quando comparado ao metabolismo dos carboidratos, né? O metabolismo dos carboidratos, ele envolve uma série de reações químicas, né? 10 reações químicas da glicólise, 8 reações químicas do ciclo de Krebs, né? Tem a fosforilação oxidativa, por aí vai. E o metabolismo dos lipídios é muito mais simples. Corresponde a 2 grupos de reações. O primeiro que vai envolver lá o processo de lipogênese e o segundo que vai envolver o processo de lipólise, que são processos diferentes. Enquanto um vai dar origem a moléculas de lipídio, o outro vai promover a quebra das moléculas de lipídios que estão em estoque em nosso organismo. Tá certo? Então, pessoal, deixa eu ligar aqui a câmera para a gente poder finalizar. Cadê? Deixa eu aparecer. Pronto, já estão me vendo. Deixa eu parar o compartilhamento. Pronto. Então, por hoje é só. Lembrando que, em caso de dúvidas, vocês podem mandar mensagem no grupo da disciplina de bioquímica, ou vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp no privado para o professor, caso vocês sejam tímidos, não tem problema, certo? E por hoje é só. Deixa eu falar só uma coisinha. Eu já corrigi o resumo de alguns de vocês, se não me engano, eu já corrigi as das 2 Yaras, e eu já corrigi de mais alguém, eu não lembro quem é essa pessoa. Foi um dos garotos da turma. Já corrigi 3. Eu vou tentar corrigir até o final de hoje à noite todos, e aí eu mando para vocês por meio do e-mail que vocês me encaminharam, tá certo? Aí faço os ajustes, pelo menos os 3 resumos que eu vi, eles estão bem encaminhados, tem coisa bem bobinha para ajustar, né? Então é praticamente 10, né? Se fizer o ajuste, provavelmente vai tirar 10 na V2. Então faça o ajuste e me mande para eu dar uma nova analisada, tá certo? Então é isso, pessoal. Brigadão. Até o nosso próximo encontro na próxima segunda. E é isso. Tchau.